Eu quero, nessa tarde de hoje, senhor presidente, fazer aqui algumas cobranças ao governo do Distrito Federal. Governo esse que eu ajudei a eleger na eleição do ano passado. Quando nós fizemos a coligação do PDT, meu partido, e do PSB, eu como candidato ao Senado e o então senador Rodrigo Hollenberg como candidato ao governo, nós fizemos um programa de governo, discutimos algumas ideias, eu dei algumas ideias de propostas e de compromissos para o então candidato Rodrigo Hollenberg. E na minha vida, quando eu assumo compromissos, eu honro os compromissos. Por isso eu acho que o ser humano, na vida, ele deve assumir poucos compromissos, mas os que ele assumir, ele tem obrigação de honrar um por um. Eu, quando o governador Rodrigo Hollenberg ganhou a eleição, eu tive uma conversa com ele e falei: Rodrigo, eu não vou indicar nenhum secretário, nenhum administrador. Eu vou agir com você como eu gostaria que agissem com todos os governantes, que dessem a eles a liberdade deles escolherem os melhores para servir a população, os melhores quadros para servir a população, independente de filiação partidária. Então, de minha parte, você tem a liberdade total para você escolher os melhores para servir a população, independente de filiação partidária. A única coisa que eu quero é que se honre os compromissos colocados, não comigo, mas com a população do Distrito Federal durante a campanha. E 3 dos compromissos que foram para o programa de governo, com proposta minha de ir para o programa de governo, não foram cumpridos nesse início de governo. E eu tenho que vir a essa tribuna com a responsabilidade que eu tenho para fraternalmente cobrar do governo que se honre esses compromissos. Foi colocado como compromisso de campanha a proposta de se retirar, o compromisso de se retirar os impostos dos remédios no Distrito Federal, devolvendo para o consumidor do Distrito Federal os impostos dos remédios através do programa Nota Legal. A integralidade desses impostos. Todo o ICMS recolhido sobre remédios ia ser devolvido para o consumidor através do programa Nota Legal. Ah, mas alguém pode dizer que surgiu uma crise, o governo tem um rombo? Ora, isso não iria fazer parte do orçamento de 2015. Isso iria fazer parte do orçamento de 2016, porque caso a medida fosse adotada no dia 1º de janeiro de 2015, o governo ia recolher esse imposto durante todo o ano de 2015, e só em abril de 2016, o governo iria devolver para os consumidores do Distrito Federal através do programa Nota Legal. Então, isso não ia ter nenhum impacto em 2015. Nem orçamentário, nem financeiro. Na campanha, isso constou do programa de governo, isso foi falado na televisão. Talvez para me deixar mais entusiasmado na campanha, para fazer campanha. Mas isso foi compromisso com a população, não só comigo, mas com a população do Distrito Federal. E isso não foi honrado. Além disso, eu coloquei a proposta de se reduzir em 60% o número de cargos comissionados. O compromisso de se reduzir em 60% o número de cargos comissionados de livre provimento do governo do Distrito Federal. Foram reduzidos a apenas 15%. E não foram extintos esses cargos. Ou seja, depois, se quiser, ainda pode voltar a serem ocupados. O terceiro, o compromisso, senhor presidente, de não se aumentar impostos acima da inflação, que também foi uma demanda minha na campanha, de pedir isso,
que se tivesse isso como compromisso de campanha, que não se aumentasse impostos acima da inflação. Que se tivesse algum ajuste fiscal para ser feito, que fosse em cima da despesa, e não em cima do contribuinte aumentando imposto. E o governo manda para a Câmara Legislativa do Distrito Federal um pacote de medidas onde aumenta o IPTU do Distrito Federal em 100%. Ah, mas não vai passar de 20% no primeiro ano. Vai ser escalonado 20%. 20% no ano, enquanto a inflação anual é de 6,5%, ou seja, mais do que o triplo da inflação anual, sendo que o compromisso era não aumentar imposto acima da inflação do período, acima da inflação anual. Eu tenho lado, senhor presidente. O meu lado não é partido, não é governo. O meu lado é o lado do contribuinte. É esse que eu represento. Eu não pedi nada para mim do governo. Eu não tenho um cargo no governo, uma secretaria, uma administração regional. Eu não pedi nada para mim. Eu só pedi para a população. Pedi que se retirasse os impostos dos remédios. Que se devolvesse para o consumidor a integralidade dos impostos dos remédios, sobre remédios, através do programa Nota Legal. Pedi que se reduzisse em 60% o número de cargos comissionados, já que o inchaço é evidente. E pedi, senhor presidente, que não se aumentasse impostos acima da inflação anual. Compromisso com o contribuinte dessa cidade, com o cidadão. Nenhum dos três foram cumpridos. Então minha responsabilidade é vir a essa tribuna e cobrar isso do governo do Distrito Federal. E cobrar fraternalmente. Eu não sou daqueles que quando tem uma desavença com alguém, esquece todas as virtudes dessa pessoa e começa a achar essa pessoa a pior pessoa do mundo, como se essa pessoa só tivesse defeitos. Eu ainda considero o governador Rodrigo Hollenberg como uma pessoa bem intencionada, como uma pessoa de bem. Agora eu tenho obrigação, com a minha consciência, com a responsabilidade que eu tenho, de cobrar 3 compromissos que foram colocados no programa de governo como compromissos com a população e que tinham que ser honrados. Se o governo anterior foi irresponsável, e foi muito, isso não pode servir de motivo para que o novo governo não cumpra os compromissos que assumiu com a população. Vossa Excelência, concede uma palavra, senador Gouveia. Com o maior prazer, senador Antônio Carlos Valadares. Senador, em primeiro lugar, eu louvo a sua preocupação em defender os interesses do Distrito Federal, para o qual Vossa Excelência foi eleito como senador da República, tendo uma votação expressiva e consagradora, baseado numa plataforma que Vossa Excelência já explicou no seu primeiro pronunciamento do alto desta tribuna. Compreendo as preocupações de Vossa Excelência, logo no limiar deste governo, do governo de Rodrigo Hollenberg, que está passando por uma crise nunca vivida desde a época da criação da nossa capital federal, de vez que a administração anterior deixou os cofres praticamente vazios, com dívidas astronômicas a serem pagas, com compromissos financeiros
que o próprio governador do Estado, o governador Rodrigo Hollenberg, não tem condições de imediato de cumprir. Não só Brasília, como todos os estados, estão vivendo momentos difíceis, mas talvez seja o Distrito Federal o estado que está vivenciando uma crise assim, que precisa realmente de um choque de gestão, precisa de sacrifício para que no amanhã possamos usufruir os benefícios da ação do governo. Vossa Excelência reconhece que o governador Rodrigo Hollenberg é um homem de bem, é um homem bem intencionado. O passado de Rodrigo Hollenberg, de honestidade, de ética, de decência, recomenda que nós confiemos na sua ação administrativa, que há de ser boa para Brasília. Neste momento, Vossa Excelência realmente está preocupado com todos nós que somos brasileiros. Afinal de contas, é a capital federal, onde funcionam todas as instituições, a partir do Senado Federal, do Congresso Nacional. Agora, reconheço, sem dúvida alguma, que os compromissos que assumiu com Vossa Excelência deverão ser cumpridos e terão que ser cumpridos. Ele tem 4 anos de mandato. Nesses 4 anos de mandato, tenho certeza absoluta que, com o equilíbrio fiscal que está sendo buscado, com a economia que está sendo feita, com o olho na responsabilidade fiscal, no limite da responsabilidade fiscal, tudo que Vossa Excelência está cobrando vai ser coberto na íntegra pelo governador Rodrigo Hollenberg. Não só torço, como espero que isso aconteça, porque eu gosto de Brasília, admiro Vossa Excelência, admiro o Rodrigo Hollenberg, são companheiros de luta de uma causa que foi defendida e obtida com sucesso nas urnas. Temos um pouco mais de um mês e poucos dias, não é, de administração do governador. Se tivéssemos há 2 anos, ou há 1 ano, já havia motivo para estarmos impacientes com a inércia ou com a omissão. Na verdade, não há inércia nem a omissão. Há a preocupação, que no momento pode não se conjugar com o que Vossa Excelência pensava. Mas há uma boa intenção. E a boa intenção, ela, a meu ver, é o primeiro passo para que consigamos uma grande vitória. Por isso, eu agradeço a parte a Vossa Excelência. E esta semana eu estive fazendo uma visita ao governador, que havia tomado posse, eu não pude comparecer, ele é do nosso partido, do PSB. E lá ele me mostrou a situação e eu fiquei realmente impressionado com a situação financeira do nosso Distrito Federal. E então, justamente, uma decisão que ele tomou é que atende, em parte, os anseios do povo do Distrito Federal. Em 4 meses, o governo do Distrito Federal não fará qualquer contratação, não fará qualquer nomeação, a fim de ajustar a máquina ao limite da responsabilidade fiscal que já tinha sido ultrapassado no governo anterior. Então, a preocupação do Rodrigo Hollenberg é colocar o Estado nos eixos, o Distrito Federal nos eixos, para daí, então, o povo do Distrito Federal usufruir os benefícios que merece, com muita justiça, naquilo que foi prometido na praça pública, na televisão, nos jornais ao lado de Vossa Excelência. Então, eu louvo a preocupação de Vossa Excelência
e vamos juntos dar um crédito de confiança ao nosso companheiro, a este governador honesto, trabalhador, bem intencionado, que é Rodrigo Hollenberg. Porque assim fazendo, se Vossa Excelência se ativer aos 7 pontos que aqui foram tão maravilhosamente divulgados, aqui no Senado Federal, se Vossa Excelência fizer a metade nesses 4 anos, Vossa Excelência já poderá se considerar um homem realizado. Agradeço a Vossa Excelência. E contará com meu integral apoio, não é, em muitos dos seus projetos aqui nas comissões da nossa Casa do Senado Federal. Muito obrigado, senador Antônio Carlos Valadares. Com relação ao governo anterior, que, sem dúvida nenhuma, abusou do item irresponsabilidade, na minha primeira semana aqui como senador, protocolei um requerimento ao Tribunal de Contas da União, solicitando que o Tribunal de Contas da União fizesse uma auditoria em todos os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal nos últimos 4 anos, para que a população saiba quanto foi gasto, onde foi gasto e como foi gasto cada centavo desse fundo nos últimos 4 anos. Protocolei esse requerimento no Tribunal de Contas da União, para que seja feita essa auditoria, senador Antônio Carlos Valadares. Com relação aos meus compromissos de campanha, eu vou honrar todos, de acordo com o que coloquei no meu panfleto de campanha. Vou apresentar todos os projetos que constavam ali, todas as propostas que constavam ali, virarão proposições nessa casa, e todas aquelas medidas que eu disse que iria adotar ali no meu gabinete, já adotei uma por uma na prática, honrando o compromisso com quem votou em mim, assim como fiz no meu mandato como deputado distrital e no meu mandato como deputado federal. Com relação ao novo governo, ao governo do Rodrigo, governo que eu ajudei a eleger e que, portanto, eu tenho responsabilidade de cobrar isso. Estranho seria se eu não cobrasse, porque aí significa que eu estaria traindo a população, já que eu fui um dos avalistas dessa vitória do Rodrigo Hollenberg. E venho aqui cobrar isso fraternalmente, na esperança de que ele faça e que cumpra esses 3 itens. Porque isso foi compromissado, foi um compromisso, não apenas comigo, mas com a população do Distrito Federal, com o contribuinte do Distrito Federal, e é esse que eu represento aqui. E é esse que eu vou defender sem concessões. Muito obrigado, senhor presidente.